tudo bem? Eu sou Angélica Hellish. Estou aqui para comentar aqui o segundo episódio da segunda temporada de Hannibal. Para quem não sabe, está chegando por aqui, nunca escutou o nosso podcast, as nossas lives. Dessa vez estou fazendo gravada, né? Não estou fazendo uma live direta por problemas técnicos. Hoje, então, falaremos de Sakizuki, tá? Que é mais um episódio com o nome de um prato japonês, né? Coisa que a segunda temporada vai ser permeado, né? Esse episódio aqui é dirigido pelo Tim Hunter. Eu já tinha comentado anteriormente, esse diretor, ele dirigiu um filme muito bonito, tá? Que é o Alguém para Dividir os Sonhos, que é um filme sobre pessoas em situação de rua, né, e tal. Um filme muito interessante mesmo, né? E aqui a gente vai ter a continuação do que aconteceu no primeiro episódio da temporada. Para quem não lembra, aqui vamos dar um refresh. O episódio termina falando assim um caso que não foi resolvido ainda, de um assassino que ele sequestra várias pessoas, impermeabiliza essas pessoas, droga, né? Impermeabiliza as pessoas e está fazendo uma espécie de uma arte, né? É um assassino meio muralista, né? Tá fazendo um mural, aquilo é uma paleta de cores, então ele fica sequestrando, drogando e, claro, matando, né? Pessoas de todas as cores e tal. Ele tá fazendo uma arte aqui que ela vai ser revelada. Foi revelada, né, no final do primeiro episódio da segunda temporada, mas aqui no segundo episódio vai ter mais foco nessa arte, vamos colocar assim. Que é uma coisa impressionante, gente. São muitas pessoas para poder fazer esse mural, né? Né, esse círculo, né, feito de corpos, né, é uma coisa artística assim, como está dentro de um silo, eu não lembrava o nome disso é silo, né, que são aqueles enormes, né, locais assim fechados, circulares, aonde normalmente se guarda os grãos, né, e tal. Inclusive vai ter uma referência direta até sobre a localização desses corpos aí. Então aqui a gente vai ter o começo do episódio, ele é bem, né, barra pesada, né? Porque você vai ter o cara, que é esse personagem aí que foi sequestrado na segunda vez, né? Ele acordou, termina o episódio com ele acordando, não é verdade? O nome dele é Roland Amber, né? E essa vítima que acorda no final do primeiro episódio, ele se vê ali totalmente colado, né? Totalmente imobilizado e também costurado, porque os corpos estão costurados, né? Aí ele literalmente vai se rasgar, né? É uma palavra, ele vai se ferir muito, né? E vai se soltar daquelas amarras e vai, coitado, tentar fugir, né? Do silo, ele consegue sair, só que o assassino, ele chega, né? Isso daí é à noite, são cenas noturnas, e ele vai conseguir seguir, então, esse coitado desse personagem que está tentando fugir. E nessa fuga aí vai ter ter cenas muito bonitas, interessantes, que são dentro do milharal, sabe? Uma perseguição dentro do milharal, até que infelizmente ele acaba escolhendo pular, né? Ele está num penhasco, né? Até interessante, né? Ele está sob um rio, né? Um rio muito que está bem alto assim. E ele olha para baixo, só que o assassino está logo ali também com uma arma, com a lanterna, e ele resolve pular. E infelizmente você percebe que ele bate a cabeça nas pedras lá e morre, né? Eu fiquei torcendo muito por esse personagem, né? Essa vítima que acorda, né? Coitado, né? Então ele, claro, sai boiando e você vê a face do assassino e tal, que ele tá olhando ali de cima. Não mostra pra gente muito claramente, né? Até porque são cenas noturnas, mas você vê que o assassino está ali fazendo né, obviamente, penso eu, lamentando, né? Deixa eu deixar uns slides rolando aqui. Ó, tem até um prato que vai rolar aqui, vocês estão vendo aqui nos slides, né? Esse episódio tem muitas, vamos colocar assim, ele aborda muitas frentes, né? Separadamente, né? Essa daí é uma cena impressionante dos corpos aqui, são cenas de bastidores, né? Desses corpos nus, né? Homens, mulheres de todas as cores e tal, muito interessante. Essa série é impressionante como as cenas são montadas para fazer o espectador entrar no clima exato, né? Então é muito interessante, muito bonito, né? Porque existe beleza dentro do horror também, né?
Então aqui a gente vai ter a segunda cena da série, obviamente já é uma outra coisa, né? Vai para um outro lado. E a gente vai ter uma cena de muita coragem, né? Mesmo eu achando que essa personagem ela carece de ter uma ética, né? Até porque ela vai mudar de opinião mais para frente, né? Preciso chegar nesses pontos aí, né? Mas a Abdilia du Maurier, né? Que é interpretada pela Gillian Anderson, ela vai visitar o Lecter, né? E o Lecter fica até admirado, né? Ele fala, nossa, uma visita sua, né? Vai no consultório dele e fala que quer conversar com ele. Ela fala para ele que não quer ser mais psiquiatra dele, que não quer mais que ele vá lá na casa dela, que ela já não havia, veja bem, ela já não havia autorizado que ele fosse lá, mas ele continuou indo de qualquer maneira. E pelo que ela dá a entender, ele tem alguma relação com o ataque que ela sofreu, né? Porque ela sofreu um ataque, não é verdade? Por isso que ela parou, inclusive, de clinicar, né? E tal. Eles comentam isso meio de passagem, mas aqui, de qualquer maneira, ela quer ser bem incisiva e clara. E mesmo com medo, isso é muito interessante, que ela está visivelmente com medo dele. Né? Conforme ele vai se aproximando dela, vai dando passos para trás, né? Mas ela fala, eu não quero que você vá mais lá. A nossa relação, ela não é mais de médico-paciente de maneira nenhuma, e é bem clara e bem incisiva. E aí quando ela está saindo da sala, inclusive o Lecter, né, que ele é um chantagista, né, ele quer pegar pela curiosidade as pessoas. Ele chega e fala para ela assim que ele foi ver o Will, né? Ele viu o Will e tal, e ele está ali pensando novamente em ser o psiquiatra do Will. A única coisa que ela fala antes disso aí mesmo com todos os problemas, né, e tal, o que você ganharia com isso, né? Ela, de qualquer maneira, ela sai falando de talvez vocês se mereçam, né? E é muito interessante, né, essa leitura que ela faz, porque a gente vê o Will ali conversando com ele tá naquela cela estranhíssima que é no meio, né? De uma sala, uma cela toda de ferro, cercada de ferro, e a Lana está conversando com o Lecter, eles estão tentando chegar a algum ponto ali, né? Ele está falando dessas fragilidades dele, do fato dele não lembrar, né? E ele começa a chorar de maneira até meio, né, dramática, né? E tal, e você fica até assim, nossa, o que aconteceu com o Will, né? Ele desabou, né? Mas aí, mais para frente, você vai entender que ele está atuando, né? Porque o Will, ele resolveu também brincar de fingir para o Hannibal Lecter, né? Ele percebeu que ele sendo muito claro, né, e muito honesto com o Lecter, ele não tem nada a ganhar com isso, né? E como ele precisa que o Lecter mostre a face dele, que ele cai em erro, né? Ele precisa que o Lecter acha que tem muito poder sobre ele, né? Que ele continua muito frágil psicologicamente, que ele não tem condições. Então, você vê que ele chora ali na frente da Lana e do Lecter, né, pedindo ajuda, falando que quer, eu preciso que você seja o meu psiquiatra, né? Ele fala assim pro Lecter, só que quando ele é levado ali para a cela e retorna, e depois quando ele fica sozinho, sentado, ele faz um ar ele dá um sorriso de atuei, né? Então você vê que aqui, claro, as coisas estão sendo todas construídas, né, para que a gente tenha a reviravolta que a gente sabe que vai ter, né, porque, para quem lembra aqui no primeiro episódio, a primeira cena da segunda temporada é o Lecter e o Jack Crawford brigando ali, uma briga sangrenta, né, que a gente sabe que é o que vai acontecer, né. Então aqui quando você vai ter ali essa cena do pessoal do FBI, né, do pessoal ali que faz a investigação dos corpos e tal, junto com o Jack Crawford, eles estão ali recuperaram já o cadáver do coitado do cara, né, que pulou, eles começam a tentar entender por que o assassino descartou o corpo, né? E você vê ali que o Lecter tá junto com eles ali, tá cheirando, né? Aliás, tem uma cena muito bonita, né? Você vê que o Lecter, ele está pensando ali, como ele tá cheirando ali o cadáver e tal, e ele se coloca, a cena é colocada como se ele estivesse no meio daquele campo, daquele milharal, com aquela mesa de exame, sabe, do
do IML. Então é uma cena muito interessante. A série sempre nos entregando cenas impressionantes, né? Então aqui você tem uma cena muito interessante e ele não consegue entregar assim para o pessoal e tal as respostas, né? Mas quando a Beverly fala, porque a Beverly fala ali, talvez esse assassino esteja, sei lá, esteja usando uma paleta de cores e tal. Aí o Lecter até fala assim, isso é uma coisa que o Will falaria. E aí o Crawford, ele desconfia, né? Ele chama a Beverly Katz e vai conversar com ela e falar assim, olha, você foi sem a minha autorização, né? E ela assume que sim, né? E tal, e acha que... Ele fala, olha, eu não posso ter nenhum envolvimento com o Will, eu não posso autorizar nenhuma espécie de contato com ele, porque eu estou sendo investigado pela corregedoria justamente porque eles acham que eu causei, né, essa doença mental do Will. Fui eu que causei. Então, na verdade, ele fala para ela, ele deixa bem claro para ela que, olha, seja lá o que você fizer, não tem a minha autorização e eu vou negar totalmente que eu tenha pedido para você fazer isso, né? Então, aqui, ou seja, a Beverly Katz, então, recebe uma autorização meio que às escondidas, na verdade, para poder falar com o Will, né? Então, o Lecter, ele vai retomar ali a terapia, na verdade, com o Will, vai lá visitá-lo novamente, né? E tal. E a própria Beverly Katz também vai levar as fotos dos corpos, né? E é interessante porque a série mostra pra gente, mesmo o Will preso, né? Ele consegue ter a capacidade de ter uma perspectiva maior de como aconteceram aqueles assassinatos, né? Ele vê, a série coloca ele no meio dos corpos, né? Como se ele estivesse vendo ali o panorama daquela arte que o assassino quer fazer. E também, claro, de uma visão, né? Porque é interessante como é construído aqueles corpos ali, a visão parece realmente um olho, né? Como se fosse o olho de Deus, né? Até depois vai ter um debate muito interessante ali do Jack Crawford e o Hannibal Lecter mais para frente, que sabe que a série é muito preciosista nos diálogos, são muito bem feitos, né? Como tentar analisar a mente de um assassino que é capaz de fazer um grau de maldade desse tamanho, porque ali, por cima, você imagina, tem mais de 40, 50 corpos, né? Fazendo aquela formação. Então é uma coisa muito cruel, né? A pessoa que está fazendo aquilo está sendo metódica, matando assim especificamente certos tipos de pessoas para poder construir aquela arte, né? Entre aspas, com aqueles cadáveres, né? Que ele vem costurando, né? Então a Beverly Katz ela volta lá, o Will vai dar mais informações, né? Então ele vai falar assim, olha, ele deduz, né? Até pela aparência do cadáver, que ele não está tão desgastado, né? Ele não está que nem os outros cadáveres que foram encontrados e estavam afundados na água, né? Acabaram boiando, né? Ele deduz que o cadáver, que essa vítima fugiu, né? Então você vê que ali, inclusive interessante, né? Porque na frente do próprio Hannibal Lecter, ele mostra o ponto, um ponto ali na foto que ele tá, fala, esse cadáver aqui, ele não deveria estar aqui. Ele não tem nada a ver com essa paleta, com essa construção de cores, né? E a gente vai descobrir, né? Que o Lecter né, ele se acha muito sagaz, né? Tanto que ele responde no momento quando o Will fala isso, ele fala, vai ver que ele tem algum amigo, né? Ele inclusive ele fala, o assassino é essa pessoa que está aqui no meio. O assassino ele se encontra no meio dessa construção esses cadáveres aqui. Então, aliás, vai ter uma coisa interessante nesse episódio, que vai ter a entrada de um personagem, né, aí o próprio Jack Crawford agora vai ter aí um terapeuta, né, que o nome do terapeuta dele é até o ator, que é o Martin Donovan, né, ele tá se tratando, acho que talvez até uma exigência da corregedoria, né, que ele tá falando sobre essa questão toda do Will Graham, né, as consequências
dos atos dele, né? Como é que ele se sente em relação a isso, né? Então ele está consultando também um outro psiquiatra, né? Aqui nessa história vai ser um dos pontos definitivamente mais estranhos e perturbadores, né, dessa história, é que o Hannibal Lecter, ele seguindo as pistas aí que o Will entrega, não é? Esse negócio de ter essa proximidade da água, né? Ele fala sobre assim, ó, o Will fala, esse assassino com certeza ele tem um local isolado para poder fazer isso, longe de todos, e é próximo da água, porque se os cadáveres estão sendo levados até aquele local lá que é próximo de uma ponte, né, e tal, então com toda certeza está indo para o lugar oposto, né? É só seguir um local que seja meio que a pessoa consiga trabalhar meio isoladamente, sem ter ninguém ali surpreendendo, né? Então o Lecter já mata a charada logo de cara. Ele pega, você vê que ele tá com ele usa um plástico, né, por cima do terno dele, não é? É muito interessante aquele terno, ele tem um terno assim, que ele usa um plástico todo por cima, todo fechado, né? Eu até lembro ali do Lecter, né? Que aí ele está lá no meio próximo daqueles silos, né? Onde os caras guardam os grãos, só que aquele lugar tá meio abandonado, né? Então ele tá lá caminhando, ele olha pro milharal, né? Aí aliás, ele não precisou, recordando mais, né? Na real, o Will foi só uma comprovação do que ele já imaginava, porque quando ele cheirou o cadáver, ele tem um olfato muito acurado, né? Ele fez a análise de ter milho, né? Ter uma proximidade de milho. Então você tem essa cena que ele está lá próximo dos silos, né? Ele está caminhando, ele olha um, olha outro, estão todos desgastados, velhos, né? Você vê que as pessoas não estão usando, mas em um daqueles silos tem um cadeado novinho, né? O silo todo velho e o cadeado todo novinho, né? Ou seja, ele pensa assim, opa, peraí, né? Alguma coisa tem aqui, né? Quando ele vê que não consegue abrir o cadeado, acho que ele nem tenta, na verdade, ele resolve subir a escadinha, né? Porque o silo tem uma escadinha que você sobe até o topo, né? E aí ele sobe, sobe, sobe. Quando ele chega lá em cima, tem um buraco lá no alto. E ele olha, ele vê toda aquela formação, né? Feita pelos cadáveres, né? Que é uma coisa impressionante, né? O cara realmente estava fazendo alguma coisa com uma paleta de cores, né? Como se ele estivesse pintando um quadro, como se cada pessoa fosse uma pincelada. E aí ele olha, e enquanto ele está olhando, quem entra? O assassino. Ele abre a porta, entra, e aí quando ele está lá dentro, parece que ele foi ali meio que jogar mais silicone e tal, para preservar aquela obra dele, né? Aí o Lecter fala lá de cima para ele, fala, olá, olá. Aí o cara olha para cima, ele fala, adorei o seu trabalho. E aí você fala, nossa, e não mostra mais nada do que vai acontecer pra gente, né? A gente já sabe até então, porque o Will, ele meio que matou a charada. Ele falou, esse cadáver não podia estar aqui. E ele faz a dedução que ali seja realmente o próprio, né? O cara que é o assassino, o serial killer. E aí a gente vai descobrir o que o Lecter fez com esse serial killer, né? Que ele depois vai mostrar até a interação dele com o cara, inclusive. Mas ele pega o cara, né, ele pergunta até o FBI, né? Pergunta, porque aí vai chegar o FBI, vai chegar todo mundo, vai ter aquela grande quantidade de sacos, né? De cadáveres que estão sendo retirados e tal. Muita gente trabalhando. A Beverly Katz passou pro Jack, né? As dicas do Will. E ele está chegando ali, olha que cinismo do Lecter, chegando ali, cumprimenta o Crawford, e tem aquela conversa que eu comentei, né? Sobre essa questão da psique, né? Do assassino e da maldade humana. É muito bonito. Prestem atenção nesse diálogo, que eu acho ele muito bonito. E ele chega, você vê que a gente vai saber o que ele fez com o cara, porque quando o pessoal está lá investigando e tentando entender exatamente o que aconteceu, né, estão todos os cadáveres, estão sendo levados, e o cara que a gente sabe que é o assassino também está sendo ali descoberto ali, né? Você vê que tá sem uma perna, né? Tipo assim, metade de uma perna, tipo assim, a parte para baixo do joelho foi levada, né? E aí eu até pergunto assim, né? Fala assim,
pergunta pro Will, né? Fala assim, por quê, né? Será que ele ficou faltando um pedaço da perna do cara? E o Will fala, porque essa pessoa que matou ele leva troféus cirúrgicos, né? Vamos lembrar, né? Que é uma coisa que o Lecter faz, não é verdade? Então mostra pra gente a rotina do Lecter, gente. Ele tá lá com a perna, ele tá usando aquele cortador que o pessoal usa para cortar bisteca, né? E tá usando aquele cortador, cortando os pedaços, as postas, né? Da perna e tal. E aí depois já mostra ele fazendo uma receita de vitela, né? E tá uma receita muito bonita. E inclusive, assim, parece que tá tudo muito macio, né? E ele está comendo sozinho. Né? Que normalmente quando ele está comendo ele costuma ter convidados, né? Talvez ele até aproveite mais para frente uma parte dessa refeição, a gente não sabe, né? De qualquer maneira ele está lá saboreando com um belo vinho, né? Aquela vitela que parece que está muito macia, feita com a perna do assassino serial killer, né? Aqui nessa história, né? Também tem essa personagem, como eu comentei, a Bedelia. E a Bedelia, ela tá muito insatisfeita, né? Tanto que ela vai aparecer aqui mais um momento. Ela vai aparecer, mais dois. Vai aparecer falando com o Jack Crawford. Ela pede para falar com o Jack Crawford. E ela quer ser bem clara que ela não tem mais nenhuma relação com Hannibal Lecter. Que ela não quer, né? Que o FBI vá atrás dela, né? Ela fala, eu só vim aqui para deixar claro que eu não tenho mais nada para informar, que as minhas relações com Hannibal Lecter foram cortadas e tal. O Jack até pergunta por quê, né? E ela fala assim, eu só vim só avisar, porque eu já não sou mais a psiquiatra dele e tal. E é isso, ela quer deixar bem claro, ela quer se livrar do FBI no pé dela, né? Porque ela, obviamente, estava muito preocupada de ter que mentir em benefício do Hannibal, né? Porque é isso que ele estava fazendo com ela. Ele estava fazendo ela mentir, né? Acabar omitindo coisas, né? E protegê-lo. Então aqui o Jack não desconfia muito e tal. Fala, ok, né? Então tá bom, muito obrigada por avisar e tal. Né? A gente vai saber que mais pra frente ela vai aparecer, né? E aliás, o Hannibal é uma pessoa muito que dá ponto sem nó, né? Então eu percebi, claro, que tem uma tendência aqui a ele pensar em se livrar dela, porque mais pra frente ele vai aparecer na casa dela, né? Então aqui é interessante a questão do caso aqui, esse assassino, que é o assassino aí da paleta de cores, né, como ele é chamado, né? Ele quase, né, ele foi quase invisibilizado dentro dessa história, né? Porque ele já foi eliminado, né? Ele já foi praticamente eliminado. Por quê? Porque você tem aqui aliás, o Will fala novamente, né? This is my design, né? E fala assim, aliás, ele fala os dois, ele fala this is my design e esse não é o meu design, quando ele vê o cara deitado no meio dos cadáveres lá. Então é interessante, né? Por que você ele percebe que é alguém fingindo o design do assassino, né? Que o Hannibal já fez isso uma outra ocasião, ele fica fingindo ser fingindo e sendo, né, um copycat, né? Que chama, né? Quando você quer imitar um outro assassino, né? Só que aqui não adiantou nada, porque o Will pegou, entendeu? Então aqui na história tá meio nesse pé, né? A gente descobre que a Alana, ela tá denunciando mesmo o Jack, né? Porque o Will, várias pessoas vão visitá-lo, inclusive uma dessas pessoas é essa personagem da Cynthia Nixon, né? Que era do Desperate Housewives. Ela vai lá conversar com o Will e falar pro Will em que pé que tá a situação e tal, que a Alana denunciou o FBI pelo que aconteceu com o Will, e ela meio que dá a entender, pelo que eu entendi da conversa dos dois, que é mais fácil para todo mundo, inclusive para o Will, se ele se autodeclarar louco, né? Porque naquele estado tem pena de morte, né? Então, ela fala assim, eu preciso que você me ajude nessa investigação, né, e tal. Só que ele não facilita para ela. Ele dá a entender que ele quer provar a própria inocência, né? Então é interessante isso, porque ele fala assim, então eu vou ter que provar a minha própria inocência, né? E tal, não vou aceitar ser louco, né, e ficar internado, porque a opção a isso, ela meio que dá a entender, essa personagem é terrível, pelo que eu saquei, ela quer meio que livrar a cara do FBI, porque, obviamente, isso daí dá até um processo, de repente, possivelmente, né? E ela fala assim, você vai acabar, e ela fala assim, eu vou tentar sustentar
que você estava ciente do que você estava fazendo, que você não estava com sonambulismo ou no piloto automático, nada, né? E aí ele fala assim, e como é que eu posso evitar isso, né? Então ela fala assim, só se você ficar aqui internado, né? É isso que eu posso fazer por você. Só que ele não quer ser o louquinho, né, da situação, e tá certíssimo, né? Então ele precisa, por isso que ele começou já também ele a manipular a situação, para que ele possa provar, né, o que o Lecter fez, na verdade, porque olha a situação, né, é uma situação terrível, né, onde que você vê aqui que o Lecter ele continua tendo contato com o FBI, né, ele é uma pessoa fora de qualquer suspeição, né. Então é interessante aqui como a série coloca várias pessoas contra o Will, né? E querendo, na verdade, que ele fosse preso, né? Que ele sumisse, que ele desse pista. Ele é um inconveniente, né, para todo mundo. É triste isso, né? Porque ele é visto como inconveniente pela corregedoria do FBI, né? Ele é conveniente pro Jack Crawford porque, né, afinal de contas, foi ele que ajudou a elucidar, né? Onde que estavam esses cadáveres aí, né? Então, uma situação, né, que você vê que a mulher da corregedoria querendo que ele se declare culpado, né? Ou avisando para ele que vai dar um jeito de ajudar ele ser considerado culpado das próprias ações. Então, você vai ter aqui a visita da própria Bedelia, né? Que aí você tem ele ali sozinho, tá chegando uma pessoa, as portas se abrem, aí você tem aquela surpresa, né? Que quem está na frente dele é a própria Bedelia du Maurier, né? E ela chega e fala para ele assim, eu já escutei tanto falar sobre você, que é como eu conhecesse você. Aí ele responde assim, não, você não me conhece. Ela concorda, ela fala, é verdade, né? Aí ela fala assim, chega bem perto dele, os guardas começam a gritar, né? Fique longe da cela, fique longe da cela. Mas ela chega bem próximo dele e sussurra no ouvido dele: eu acredito em você. Antes dos guardas chegarem, removerem ela, né? Então você vê que ela não fala ali claramente para todo mundo escutar, né? Mas ela fala no ouvido dele, né? Que eu acredito em você, que ela sabe que tipo de pessoa o Hannibal Lecter é. Então é isso que eu venho falando, né? Desde que essa personagem apareceu, que ela sabe exatamente que tipo de pessoa o Lecter é. Tanto que ela fala para o Lecter, quando ela vai dispensar ele, né? Ela fala para ele, eu considero você uma pessoa perigosa, né? E talvez ela não tenha nem noção do tamanho do perigo que ele é, né? Porque é um assassino, psicopata, canibal, né? Uma pessoa que adora ver né, o circo pegar fogo, né? Ele tem feito isso, né? Então esse episódio ele é meio assim para ter essa resolução aí desse serial killer, né? Que é o serial killer da paleta de cores, que, nossa, rendeu cenas inacreditáveis. Deem uma olhada por aí na produção, né? Deixa eu até parar um pouquinho aqui os slides, né? Da produção do episódio, né? Até rolou uma certa censura em alguns países, né? Tipo, não sei se Canadá, porque como tem muitos corpos nus, né? Então rolou uma certa censura, né? Então é meio, dependendo do país, assim, essa série Hannibal ela meio que chocava muito as pessoas, né? Porque são cenas assim interessantíssimas, mas não são cenas que não escondem a nudez nem nada, né? Então é interessante isso daí, é muito bonito, são cenas lindas, é um episódio lindíssimo, assim, sem palavras, assim, para a fotografia do episódio, né? Para a escolha, né, da paleta de cores que o episódio tem, na hora que ele está no milharal, né, que ele está cheirando o cadáver, né, o Hannibal Lecter, e ele se vê de pé ao lado do cadáver no meio de um milharal, assim, né, com aquela mesa do IML, né? Então é impressionante, assim, né? É um episódio que vai introduzir mais esse personagem, mas esse personagem aí que é o terapeuta do Jack Crawford. A garganta fica seca, né? A gente fica falando. E é um episódio assim que eu não lembrava muita coisa, né? Como ele começou em 2013, aí então já é 2014, né? E eu não lembrava muita coisa. Eu tô fazendo essa experiência de tentar reassistir só quando eu for gravar, né? Porque eu acho que é melhor, né? Pra mim fica né, melhor na minha cabeça, assim, pra poder tentar construir, né?
a percepção que eu tenho dele, né? Mas eu achei belíssimo, episódio sem palavras mesmo assim. Eu gosto como você tem assim algumas relações assim que são colocadas assim, são iscas que são jogadas, né? Você fica querendo saber o que exatamente ele fez com essa questão do ataque da Bedelia, né? A gente sabe só uma coisa ou outra, né? A gente sabe que ela foi atacada por um paciente, mas aí você fica pensando, será que ela desconfia que o Hannibal tenha feito algum gatilho para esse paciente atacá-la, né? Quem sabe ele já tivesse querendo brincar de manipular e acabou fazendo isso com ela, né? E ela acaba parando de clinicar. O episódio vai terminar também de uma maneira muito interessante, que são as últimas cenas do episódio. A gente tem o Hannibal chegando numa casa, a gente entende que é a casa da Bedelia, né? Só que ele já chega com aquele visual, sabe? Com aquela capa de plástico por cima do terno, né? Toda cheia de zíperes, assim, toda amarrada. Aí você entende, né? Que ele foi ali para matar ela, né? Ele foi ali para matar. Só que ele chega, não tem ninguém. A Bedelia, muito esperta, ela já, se picou, né? Os móveis estão todos cobertos e tal. E ele tá cheirando o perfume dela, tem um perfume ali sobre alguma coisa. Ele cheira o perfume dela e tem a memória das palavras dela, ela falando assim: você é muito perigoso, né? Então aqui ela já mostra para o Will o que ela pensa realmente do Hannibal, que ela sabe, né? Pelo menos ou intui, né? Se ela não sabe totalmente o que o Hannibal faz e descarta ele, né? Ela não acredita que o Hannibal vá respeitar, não ir na casa dela, então ela pega e vai embora, né? Se manda, né? E aqui os personagens estão todos aqui nesses elementos, né? O Will tá começando também a fingir pro Hannibal Lecter, né? Tá mais atento, né? E aqui o próprio FBI, então, tá no meio dessa investigação e tal, e essa corregedora querendo ali afastar do FBI a responsabilidade de culpabilizar o Will, né? Então o cerco tá se fechando, né? Acho que essa temporada ela tá deixando vários ganchos, né? Para os próximos episódios que valem muito a pena a gente tentar acompanhar, né? Tem sido absolutamente maravilhoso. E essa vitela aí, apesar da gente ter ele cortando ali o pé, né? Que é uma coisa que é quase caricata, né, gente? Porque eu acho que certas cenas que o Hannibal faz e tal, e a série tem um certo humor ácido, né? Que nem quando ele, não sei se vocês recordam, acho que sim, que nem quando ele fala pra mulher lá na ópera, ela fica: ai, Hannibal, você nunca mais chamou a gente para um banquete. A gente exige que você chame. Aí ele tem que começar a matar um monte de gente para poder fazer banquete, né? E tal. E tu vê ele pegando as carnes, limpando as carnes, botando no congelador, tendo o maior trabalho, né? Será que ele fica pensando assim: ai meu Deus, que mulher chata, vou ter que matar um monte de gente para poder fazer esse banquete todinho? Então, de qualquer maneira, é legal, assim, porque quando ele está cortando o pé, gente, o pessoal da FBI pergunta assim: ah, mas o que fizeram com essa perna? Aqui aparece ele cortando, tipo bisteca, cara. Eu fui obrigado a achar isso engraçado, porque eu falei: putz, que humor é esse, cara? Então, acho que o episódio, na época ele foi muito bem recebido, muitas críticas positivas. Você tem vários sites aqui e sites famosos, assim, muito visitados, tipo o Den of Geek, o Pest, né? Tem é tipo Past, né? Só que eu acho que é Pest, né? Que se pronuncia, o meu inglês meio horroroso, né? O IGN também e tal, DIV Club, né? Então, há muita gente dando nota altíssima, sabe, pro episódio, falando que é inacreditavelmente bom, assim, a trama que está sendo engendrada, né? Então acho que essa segunda temporada ela vem, na verdade, coroando, né, a capacidade mesmo desses roteiristas, diretores, fotógrafos e tal. E continua sendo uma coisa maravilhosa poder fazer essa revisão. Eu só lamento que eu não esteja podendo fazer isso ao vivo com vocês. A única coisa que eu posso prometer, uma esperança, é que eu estou conseguindo já comprar as peças para montar esse PC. Eu já até recebi algumas coisas, estão chegando e eu estou tentando
solucionar essas questões. Eu conseguindo, eu prometo que eu também, né, apareço mais ao vivo aqui, né, e tal. Então tá sendo ótimo e eu quero saber a sua opinião, tá? Por favor, eu sei que o podcast sai no Spotify, sai na Aurelo, mas agora o Spotify ele tem um local que você pode comentar os episódios. Então, pô, comenta aqui, por favor, no Spotify. O que você achou do episódio? O que você achou da direção do Tim Hunter, né? Porque eu acho que a visão dele é muito boa para esse episódio aqui. E, cara, e até esse certo humor, né? Que a série coloca nessas situações do Hannibal cozinhando, que não deixa de ser engraçado, né? Então o pessoal chama o Brad Filler, né? Ele fala que é um pseudo-piloto, né? Porque teve o piloto, só que as coisas não fecharam totalmente, aí veio pro segundo episódio, e esse episódio aqui é sobre isso, o Sakizuki, tá? Então é isso, eu venho chegando aqui ao final, então, aqui dos comentários no podcast. Hoje eu fui mais, né? Fui mais ágil, porque realmente eu tô aqui fazendo um zilhão de coisas aqui para são os outros projetos que eu tenho. Então espero aqui a sua opinião, tá? Eu quero saber de você a sua opinião. Escreve para mim, por favor. E a gente tem e-mail, tá? Se vocês quiserem mandar e-mail para conversar, para falar o que vocês estão achando do podcast, eu acho que eu nunca falo isso. E eu prefiro que me mandem e-mail às vezes assim do que por mais que eu tenha as redes sociais, eu sempre achei que e-mail é muito mais fácil, sabe? É uma coisa que eu respondo quando eu posso. E a gente tem o e-mail do site, tá? Que é contato.cinemasmorra.com.br. Esse e-mail aí você consegue falar comigo, falar sobre os programas, dar sugestões. É o e-mail do site, tá? Eu até mais fácil responder por aí do que, sei lá, por inbox de Facebook ou de Twitter. Eu sou bem ruim assim na parada de responder DM, essas coisas. E-mail sempre funciona muito para mim, tá? E chegando no finalzinho também, claro, dou aquela reforçadinha no nosso projeto aqui, né? Para avisar que a gente tá ainda fazendo aquela campanha, né? Os projetos em paralelo, para quem não conhece, eu faço o programa aqui toda terça-feira. Quinta-feira tem o Caô Crimes, que agora a gente está fazendo uma história em 4 partes, já rolou a primeira. Tá? A quinta-feira vai ter a segunda parte, aí é o Marcos que vai contar. É um projeto bem legal, onde a gente inventa histórias de crimes falsos. Tá? Os critérios são sorteados ao vivo. Dessa vez já rolou o sorteio na primeira parte, então vai ter uma continuação, tá, dessa história. Então você pode vir quinta-feira, por favor, apareça aqui, tá? Faz companhia pra gente. A gente precisa de você fazendo companhia, porque dá incentivo, né, pra gente estar trabalhando, fazendo as gravações e tal. É uma troca que a gente faz. Então apareça na live, comenta, conversa. Eu gosto de ter essa interação com as pessoas, tá? Então quinta-feira aqui na Twitch tem o Caô Crimes, que também sai em podcast normal. E a gente faz Além da Imaginação, né? Que a gente tá na última temporada, gente. São 156 episódios e a gente já tá chegando lá. A gente já tá quase nos 50, né? Nos 150, aliás, né? Nos 50. Então, por favor, acompanhe nossos projetos em paralelo. A gente tem projeto de cinema, que é do nosso site, que é o masmorracine.com.br. E estamos há muito, muito tempo fazendo podcast, gente. Então, se quiser conhecer cinema alternativo, né? Sair um pouco desse eixo hollywoodiano, né? Que eu sei que o pessoal tá meio de saco cheio, né? Dessas revisões, as coisas, os remakes, etc. Nada contra, né? Tem remakes muito bons, mas a gente apresenta coisas novas. Então, por favor, se procura o nosso feed, tem o Masmorra Cine, que é o do nosso podcast de cinema, séries, tudo. Tem o Cineclube da Masmorra e tem o Além da Imaginação, tá? E com esses feeds aí, com esses programas, você consegue acessar, tá tudo no Spotify, tá bem fácil, eu vou deixar tudo logo abaixo, tá bom? Agradeço demais a sua presença por você vir aqui escutar a minha opinião, né? A minha opinião e também fazer uma revisão junto, né? Eu contar um pouco o que aconteceu no episódio, que eu acho isso importante, contar, falar um pouco, né? E tal, eu acho uma coisa interessante, assim. E você conta para mim, né? Por favor, a sua opinião. E se você quiser participar da nossa campanha para ajudar a terminar de montar esse PC, é só você acessar o Padrim, tá? O link está abaixo. Ou então colabore aí.
Ou se você puder e tiver como, faça um Pix, tá? Faça um Pix pra gente está precisando, nunca mais recebemos os Pix das pessoas, e esse Pix aí vai lá para comprar as peças, gente. Faltam poucas peças para comprar, né? Não que elas sejam baratas, mas falta tipo fonte e mais algumas coisas para montar o PC. Então, por favor, tá? Faz um Pix pra gente, no valor que você puder. Acima de R$ 10 você já participa do sorteio que a gente está fazendo, que é o sorteio de uma ilustração que ela vai ser enviada para quem ganhar, emoldurada, tá? Que é uma arte bem bonita que o Marcos fez sobre a linha da imaginação, tá bom? Então, por favor, faça um Pix pra gente. O nosso Pix é apoio@masmorra.gmail.com, tá certo? Então, vou finalizando aqui, agradecendo mais uma vez a sua presença, que você me escutar e contando com você para essa quinta-feira, para os nossos outros projetos, tá bom? Espero que estejamos mais juntos, né? E mais vezes, quem sabe eu consigo fazer algumas lives aí, assistindo essa CPI que vai começar, que eu gosto de política pra caramba, quem me conhece sabe que eu gosto pra caramba, então eu gosto de fazer reaction e tal, mas eu tô tentando montar esse PC, então vamos ver se eu consigo, né? E tal, tô fazendo as tripas coração para isso, tá? E com isso eu venho chegando ao final aqui do nosso festim, né? O nosso festim, deixando um beijo para você. Um abraço muito, muito apertado. Você se cuide, tá? E a gente se encontra no próximo festim, tá bom? Beijão, viu? Tchau, tchau.